Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje abordaremos o que a gente vai chamar de unificações tardias, que seria da Itália e da Alemanha, tá bom? Vamos aqui então falar sobre a primeira unificação, que seria a unificação italiana, tá? Desde o período que a gente estudou sobre a Itália, né, que foi lá no período da Idade Antiga, e a gente falou sobre o Império Romano, né? O Império Romano ele era dividido no que a gente conhece como várias unidades políticas. Durante o período da Idade Média, ela foi dividida no que a gente conhece como cidades-estados, mas a gente conhece mais popularmente como república. Então tinha a República de Veneza, né? Tinha a República de Florença e assim, né, sucessivamente. Claro que depois que as invasões napoleônicas e o seu exílio, né, no ano de 1815, surgiu o que a gente conhece como o Congresso de Viena, né, que já foi um assunto que a gente falou bastante, né, que foi aquele reordenamento do mapa europeu. E aí acabaram organizando, né, a Itália no que eu estou mostrando aqui no mapa para vocês, tá bom? A Itália ela ficou dividida em 7 reinos, tá? Então temos aí o reino sardo-piemontês, o reino lombardo-veneziano, temos o Grão-Ducado de Toscana, Ducado de Parma, Ducado de Mônaco, os estados da Igreja e o reino das Duas Sicílias, tá bom? Claro que quando a gente vai falar em divisão, não podemos esquecer dos planos políticos, tá? A gente pode dizer que a Itália, em questão política, ela estava sob a influência principalmente, tá, da Igreja Católica, né, que seriam os estados da Igreja, e temos as regiões aí que eram dominadas principalmente pela família de Bourbons, que no caso seria o reino das Duas Sicílias, tá? A gente vê aí que algumas outras cidades, ela também vai ter muita influência da Áustria. Olha a Áustria aqui no cantinho. Então, ela era dividida dessa forma, geograficamente e politicamente, tá? Durante esse período, que a gente já até conversou, que em meados, né, do século XIX, estava começando a inflamar esse nacionalismo muito grande. E dentro da Itália vai acabar surgindo, né, um movimento chamado Ressurgimento, Ressurreição, que eles tinham como característica, né, maior era unificar e fazer com que a Itália ela fosse independente de qualquer tipo de interferência estrangeira, tá? Isso daí, querendo ou não, pega um pouco de o que a gente já tinha estudado, né, das revoluções de 1830, então pega um pouco dessa característica mais nacionalizada, tá bom? Além disso, esse movimento Ressurgimento, claro que dentro desse movimento tinham vários tipos de pensamentos. Então, além deles acreditarem nessa independência, nessa unificação italiana, né? Claro que tinha alguns que sonhavam aí que esse ideal ele tivesse como característica uma república unitária e democrática. Outros acreditavam que deveria ter uma confederação em que os príncipes deveriam governar, mas com influência da Igreja Católica, tá bom? E também que poderia ser uma federação sobre uma forma monárquica. Então a gente vê que esse ressurgimento, né, eles tinham em comum a independência e a unificação, mas em compensação, né, como é que ia se dar essa parte política? Então eles tinham vários tipos de pensamento, tinham vários tipos de vertentes aí, tá bom? A partir desse momento, vai acabar surgindo, né, esse personagem que vai ser bastante interessante, que vai ser o Conde Cavour. O Conde Cavour, ele era nada mais, né, do que o ministro do Vítor Emanuel, que era o rei da Sardenha, tá bom, gente? E ele acreditava, né, que a Itália ela seria totalmente impossível conseguir se unificar sozinha, tá? E que além dela ter uma influência, a Itália ela tem uma influência para poder se unificar, que ela deveria ter uma ajuda estrangeira, porque por si só ela nunca conseguiria fazer isso. Até porque a gente sabe que a Itália
cada região ela tem sua característica própria, né? Então a gente tem até esse costume de dizer que a Itália até hoje ela é unificada, mas é como se ela permanecesse ainda com pequenas repúblicas. E o Cavour ele tinha essa mentalidade, né, de que não seria fácil fazer essa unificação. Talvez os italianos queriam, mas que não seria algo fácil de se conseguir se caso não tivesse uma interferência estrangeira, tá bom? Claro que Cavour ele vai acabar conversando, né, com Napoleão III, que era o governante da França, e ele vai acabar, né, assinando, formalizando um tratado de Turim, assinado no ano de 1859, em que dizia-se o seguinte, que o conde Cavour, ele receberia ajuda militar, tá, da França, se caso a Áustria, né, viesse oferecer qualquer tipo de, vamos dizer assim, perigo para esse processo de unificação da Itália, tá bom? Claro que uma coisa que eu quero deixar bem claro aí para vocês é que a França ela só vai assinar esse acordo, mas falando assim o seguinte, que a Áustria ela tem que ser a quem vai ameaçar, né, uma guerra. Se caso a Itália ela entrasse em conflito direto com a Áustria, que a França ela ia se retirar de qualquer tipo de acordo que ela tinha assinado com o Conde Cavour, tá bom? A partir desse momento, eu já quero falar com vocês sobre o que? A guerra contra a Áustria, né? Porque a Áustria, que nem eu mostrei para vocês, era o país que ia mais perder, né, se a Itália ela se unificasse, né? Então ela ia perder muitos territórios, muita influência. Então por esse motivo a Itália ela já estava se preparando com uma guerra contra a Áustria, né? E isso não tardou a acontecer. No dia 23 de abril do ano de 1859, o governo austríaco, né, ele vai acabar entrando, vamos dizer assim, em provocação com a Itália. E a partir desse momento, a gente consegue observar que a Napoleão, quando a Itália ela acaba declarando guerra contra a Áustria, não tem como ela deixar de ajudar. Até porque os austríacos, né, com uma briga com o reino piemontês, que era com o reino do Vítor Emanuel, e ele que era o responsável por fazer essa unificação aí, né, acabou se fazendo o quê? A França teve que ajudar a fazer essa unificação. E a partir desse momento, acabou se tendo um conflito entre a Áustria e a Itália. Essa guerra ela vai durar em torno de 2 meses aí, e os historiadores eles acreditam que um dos motivos dos franceses, junto com os piemonteses, né, com o reino do Vítor Emanuel, eles só conseguiram acabar com as tropas austríacas, porque por incrível que pareça, as tropas austríacas, elas tinham aí, vamos dizer, um exército ainda menos preparado do que o dos franceses e do que os piemonteses, tá bom? Isso daqui é bastante interessante porque a gente consegue observar que nenhum desses países estavam preparados literalmente, né, para entrar em conflito, para entrar em uma guerra. Então, esses países, né, essas repúblicas aí, elas acabaram entrando em conflito sem qualquer tipo de planejamento. E isso daí foi algo que acabou favorecendo, né, os piemonteses e ajudou a fazer a sua unificação, tá bom? Uma coisa que eu quero deixar bem claro que quando a gente fala nesse processo de unificação, quando a gente fala do Conde Cavour, quando a gente fala de Vítor Emanuel, a gente não pode esquecer também, né, que temos aí um personagem bastante interessante na nossa história, que seria, né, o Giuseppe Garibaldi. Ele vai ser um dos responsáveis por conseguir fazer com que a região sul da Itália fosse anexado e tivesse como líder, né, o Vítor Emanuel. Então a gente diz que a unificação italiana, ela ocorre através de Vítor Emanuel e o Conde Cavour na região norte, e o Giuseppe Garibaldi, né, consegue fazer esse movimento de unificação a partir do sul. Então veio da região norte, da região sul, fazendo essa unificação aí, tá? Claro que teve algumas outras regiões que eu posso estar citando para vocês, como a própria Toscana. Deixa eu voltar aqui para o mapa.
Então, que nem a própria região aqui de Toscana, de Parma, Modena e Romanha, eles vão acabar fazendo o quê? Eles vão fazer eleições em que eles vão perguntar para a população se eles querem ou não se unificar à região sardo-piemontês. E claro que essas regiões vão se achar mais benéficas fazendo essa unificação. A partir desse momento, a gente observa que a Itália ela já está toda unificada. Qual a única região que ainda não está unificada? Seria a região de Veneza, que dá para vocês observarem aqui, e os próprios estados da igreja, tá? Quando é que essas regiões elas vão acabar sendo anexadas, tá? Veneza, ela vai ser anexada quando vai ocorrer uma guerra entre a Áustria e a Prússia, né? Que eu vou estar falando para vocês logo a seguir sobre a unificação alemã. E em troca da neutralidade da França, né, a Áustria vai acabar cedendo a região de Veneza. E o que a França vai fazer com Veneza? Vai entregar para o povo italiano, ok? Roma, nesse caso aqui a gente consegue observar Roma. Quando é que ela vai se anexar, né, ao território italiano? Isso vai ocorrer, gente, durante o governo do Mussolini e do Papa Pio XI, em que eles vão acabar assinando, né, um acordo, e aí vai ficar, né, que vai ser assinado o acordo que a gente vai chamar, que é o Tratado de Latrão, em que se reconhece, tá bom, a soberania, no caso de Mussolini, e o Mussolini também, ele reconhece os estados papais tendo como o seu maior líder e que o Estado não vai interferir de qualquer forma, né, a partir desse momento. Então Mussolini ele acaba reconhecendo essa soberania do Papa Pio XI, tá? Então isso daí vai ocorrer no período que a gente vai chamar de entre guerras, tá? Mais ou menos no ano de 1929. Então aí a gente diz que é a partir desse ano que a Itália ela vai acabar ficando totalmente, né, unificada. Que nem eu citei para vocês, né? O Vítor Emanuel ele vai acabar sendo proclamado como o primeiro rei da Itália, unificada, claro, no dia 17 de março do ano de 1861, tá? E isso daqui vai ser algo bastante simbólico, porque lá na Itália tem o monumento, né? O monumento à independência, o monumento de Vítor Emanuel. E eles têm essa coisa bastante enraigada, né? Da sua unificação, tá? Então, a partir desse momento, a Itália ela se torna um país unificado. Claro que a gente não pode esquecer que, né, essas duas regiões, por mais que elas tenham sido tardiamente anexadas, né, a gente está vendo aqui Roma e Veneza, por mais que elas tenham sido tardiamente anexadas, mas era de comum acordo entre as duas regiões, né, então eles, por mais que não tivesse essa coisa oficializada, eles já se sentiam parte desse reino unificado. Vamos então falar agora sobre a unificação alemã, né? Outra unificação tardia aí, ok? Vamos lá então, gente. A unificação da Alemanha, eu não sei se vocês se lembram, né? Mas ela ocorre muito, vamos dizer assim, a sua história é bem longa, né? Ocorre lá quando surge o Sacro Império Romano Germânico, que a gente falou lá do Tratado de Verdun, né? Quando acabou-se a dinastia, ou melhor, quando se acaba, né, o Império Franco, se acaba a dinastia carolíngia e acaba-se, né, dividindo, né, esse território e acaba surgindo o que a gente conhece, o Sacro Império Romano Germânico. Claro que depois, com as invasões napoleônicas, né, quando Napoleão ele invade esse território, ele
extingue o Sacro Império Romano Germânico e ele acaba criando o que a gente conhece como a Confederação de Reno, tá bom? A gente tá vendo aqui, eu achei bastante interessante esse mapa, porque aqui mostra, né, todo o Império Francês e mostra também os estados dominados pela França. E ele acabou, né, criando o que a gente conhece como a Confederação do Reino. Ele vai tirar da Confederação do Reino, isso é bastante importante eu citar para vocês, a região da Prússia, tá? E a região da Áustria. Então, essas duas regiões aqui vão ficar fora da Confederação do Reino. Claro que quando Napoleão ele vai ser exilado, né, no ano de 1815 e acaba surgindo o Congresso de Viena, esse mapa ele vai mudar totalmente. E aí onde vai acabar se criando a Confederação Germânica, que eu coloquei aqui no mapa para vocês verem, tá? A Confederação Germânica, ela era composta de 39 estados. Lembrando que a líder dessa confederação seria a Áustria, tá? Lembrando uma coisa que no período que a gente conhece como o Sacro Império Romano Germânico, ele era composto de 360 estados. E agora, com a Confederação Germânica, a gente vê que só tem apenas 39 estados. Então, vocês conseguem observar o quanto esse reino ele acabou diminuindo, tá? Até porque a gente sabe que a Inglaterra, durante esse período, ela vai acabar tentando se favorecer de todas as formas. E ela não queria que o Sacro Império Romano Germânico voltasse a ser o que era antes das invasões napoleônicas. Então, por esse motivo, a Inglaterra vai deixar do jeito que está, ok? Vamos aqui então, né, falar sobre a União Aduaneira. A gente disse que a unificação da Alemanha ela vai surgir muito por conta, né, de questão financeira, né? A gente vai falar que é questão econômica. Imagine você tentar fazer comércio e passar aí por várias regiões pagando taxas alfandegárias, né? A Prússia, durante aquele período, ele era o país mais desenvolvido industrialmente. E ela vai acabar fazendo-se o seguinte, ela vai liderar um movimento pela extinção das barreiras alfandegárias entre esses estados da Confederação Germânica. Então, ela vai acabar criando o que a gente conhece como a União Aduaneira no ano de 1834. O único que não vai ser a favor, né, disso daí, quem não vai gostar muito disso daí, no caso seria, né, a Áustria. Então, por esse motivo, se vocês observarem aí, a Áustria aqui, ó, ela vai ficar de fora da União Aduaneira, ok? Quem é que vai ser o articulador? Eu disse para vocês que na unificação da Itália foi o Conde Cavour, né, e o Victor Emanuel. Aqui no caso da Alemanha vai ser, né, o Otto von Bismarck. Ele acreditava que a unificação da Alemanha ela só poderia ocorrer se tivesse uma guerra com a Áustria. Até porque a Áustria, né, por ser a líder da Confederação Germânica, ela acabava atrapalhando muito os planos da Prússia. E por esse motivo a Prússia já queria aniquilar logo de vez a Áustria aí. A partir desse momento, né, então, o Otto von Bismarck ele vai acabar articulando para conseguir fazer essa unificação, tá? Então, desde a sua chegada ao poder, o Bismarck ele não escondia de forma alguma a intenção dele de retirar a Áustria dessa liderança da Confederação Germânica, tá? E fazer com que a Prússia ela fosse vista realmente como a grande líder da região alemã. E aí a gente já está vendo que o cenário ele está totalmente preparado, né, para uma guerra aí entre Áustria e Prússia, tá bom? Sendo que uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que o Bismarck ele vai até tentar procurar ganhar algum tempo, né, com esse conflito com a Áustria. Só que, ao mesmo tempo, ele também já estava tentando garantir a neutralidade da França. Até porque, durante esse período, a França ainda era uma grande potência. Até que ele acabou encontrando Napoleão e assinou um acordo
dizendo assim o seguinte, né? Que o Bismarck, ele ia se comprometer, né, a não tentar, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Tentar fazer com que a Alemanha, ela se tornasse maior do que a França, né? Que a maior preocupação da França era essa. Então, quando ela promete, né, isso daí para o Napoleão, meio que Napoleão dá seu aval e fala assim, não, tudo bem, eu aceito vocês fazerem, né, essa unificação. Além disso, a Prússia prometeu, vamos dizer assim, acordos econômicos para a França, que ia beneficiar muito os dois países economicamente. Então a gente já vê que esse cenário ele já está todo pronto, né, para ser montado aí o que a gente vai conhecer como a guerra, né, austro-prussiana, ou mais popularmente conhecida como a Guerra das 7 Semanas, tá bom? Então bora lá falar sobre esse assunto aí. A Prússia, gente, ela vai apresentar um projeto, né, em que ela dizia assim o seguinte, que ia excluir a Áustria da Confederação Germânica. E esse projeto, né, que a Prússia ela apresentou era de tentar melhorar economicamente, né, a região que a gente conhece aí da Confederação Germânica. Só que o que ninguém imaginava é que tanto a Prússia quanto a Áustria estavam fazendo acordo secreto com a França, tá bom? E a Áustria, ela já tinha prometido a Napoleão que ela ia entregar Veneza, lembrando, né, a Áustria estava com a Veneza, que a França pegaria a região de Veneza se não influenciasse numa guerra, né, que poderia haver com a Prússia. E aí, a partir desse momento, a França, ela tá ganhando dos dois lados, porque ela ganha se a Prússia ganhar esse conflito e ela também ganha se caso, né, a Áustria ganhar esse conflito. E aí a gente vê que a França ela acaba se tornando totalmente neutra. E aí acaba tendo essa briga entre essas duas potências, né, da região alemã. De um lado a Prússia e de um lado, né, a Áustria. Vamos lá então. Tá. Deixa eu só respirar um pouco, beber uma água. Tá. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que nem eu já tinha citado, né? A Prússia, por ela ser um país totalmente industrializado, e ela já ter feito algo, né, durante o que a gente vai falar, que vai ser essa união aduaneira, ela vai acabar criando, né, bastante industrialização. E por esse motivo, a Prússia, ela conseguiu vencer facilmente as tropas da Áustria, até porque ela conseguia movimentar rapidamente, né, o seu exército, já tinha condições dela mesma ter armamentos bélicos, e o que ninguém imaginava é que essa guerra ela ia durar apenas 7 semanas, algo que a França, que a Prússia e que a própria Áustria achou que ia durar tanto tempo, foi uma guerra assim que durou apenas 7 semanas e teve como vencedora a Prússia. Então, a gente consegue ver que a partir, né, dessa guerra, a Áustria ela acaba ficando totalmente isolada e a Prússia se torna, né, vamos dizer, a líder da região que a gente conhece aí, né, como a Alemanha. Vai ter um período aí, né, que a gente vai dizer, que a Áustria ela vai ter que aceitar a extinção da Confederação Germânica e ela vai ter que reconhecer a Prússia como sendo, né, a grande líder do que a gente conhece como a Confederação, né, da Alemanha do Norte, que seria essa parte aqui que a gente está vendo de vermelho, tá bom? Isso daqui que eu tô colocando para vocês é para vocês entenderem a influência que a Prússia vai ter nessa região. Aqui nessa parte de laranja, vamos ter os estados da Alemanha do Sul, tá bom? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que essa região aqui do Sul,
por mais que eles não tivessem sob a influência da Prússia, mas eles já tinham assinado um acordo com a Prússia falando assim o seguinte, que se caso essa região aqui de vermelho, a região norte, ela entrasse em conflito, que a região do sul ela ia se unificar e ajudar essa região também. E isso, querendo ou não, de uma forma indireta, estava, né, mostrando que se mexesse com qualquer um desses estados, todas elas iam se unificar com a liderança da Prússia, né, para uma possível guerra aí. Então a gente vê que a Prússia ela foi muito inteligente porque ela fez uma unificação econômica, né, com com o primeiro acordo que no caso seria a União Aduaneira, e ela acabou também fazendo, né, um acordo militar que no caso vai ser a Confederação da Alemanha do Norte e também, né, os estados do sul da Alemanha. Então ela meio que criou essa aliança militar entre essas duas regiões aí, tá bom? Claro que a gente já tá vendo que ela praticamente já está unificada e a partir desse momento a gente começa a observar o quê? Que a França, por mais que ela está neutra, vai acabar tendo, né, vamos dizer assim, um tipo de briguinho, né, essa questão do ego. Até porque a gente está vendo que a Alemanha ela está se tornando uma potência, né, muito forte com a liderança da Prússia. A partir desse momento eu já vou até começar a falar um pouco mais sobre Alemanha do que Prússia, ok? Vamos lá então falar sobre a Guerra Franco-Prussiana, tá? Por qual motivo vai ocorrer, né, esse conflito entre a Prússia e a França? Porque até então a gente viu que a França ela estava totalmente, né, neutra. Isso tudo vai ocorrer, gente, porque no ano de 1868 a Espanha, né, ela vai ter um período da história que ela vai deixar o trono totalmente vago. E alguns espanhóis, né, e vão acabar tentando colocar no poder um sujeitinho chamado Leopoldo. Só que o governo francês, ele não queria, né, fazer com que o Leopoldo, ele pegasse esse trono da Espanha. Só que a Prússia, ela apoiava que o Leopoldo aceitasse, né, o trono da Prússia. E a partir desse momento, acaba se tendo uma briga muito grande aí, né, porque um dos motivos até da Prússia aceitar, né, o Leopoldo como sendo um dos sucessores do trono, é porque o Leopoldo, ele era aparentado do rei da Prússia. Então imagine, eles estavam vendo que se tivesse no trono espanhol um aparentado, né, do rei da Prússia, que isso ia favorecer a Prússia. E ia acabar, deixa eu voltar aqui nesse mapa, que eu acho que vocês vão entender um pouco mais. Então esse reino aqui, que seria o reino da Prússia, e aqui eles tendo um líder aparentado do reino da Prússia, a França ela ia ficar o quê? Totalmente isolada aqui. E a França acabou não aceitando isso. E como a Prússia acabou dando apoio para o reino da Espanha, né, fazendo com que o Leopoldo ele fosse o monarca, né, a assumir o trono, aí a França acabou ficando azeda e vai acabar, vamos dizendo aí, né, fazendo uma declaração de guerra contra a Prússia. E aí a gente vai dizer que vai surgir a Guerra Franco-Prussiana, que vai ocorrer no dia 19 de julho do ano de 1870, tá bom? E o Bismarck, ele vai acabar fazendo o quê? Publicando um projeto totalmente secreto de Napoleão, dizendo o seguinte, que o Napoleão queria anexar a região da Bélgica. Gente, imagine, nessa hora, Bismarck, ele começou a falar todos os podres da Alemanha, porque ele queria fazer com que essas duas regiões se unissem. Não só essas duas regiões, mas como outros países acabavam não ajudando a França. E, vamos ser bem sinceros, a Inglaterra estava pouco se importando,
né? A Itália, coitada dela, estava preocupada com a sua unificação, não tinha nenhum país para ajudar a França. E a Prússia, ela sabia que conseguia derrotar facilmente o exército francês, até porque a gente está vendo que a França, ela não era um país, vamos dizer assim, militarmente bem estratégico, que nem era no tempo do primeiro reinado, do primeiro Napoleão que governou. Então, só para ficar uma coisa muito mais fácil, muito mais simplificada, no dia 1º de setembro do ano de 1870, vai ocorrer a primeira Batalha de Sedan. E, gente, só para vocês terem uma ideia, o exército prussiano vai derrotar o exército francês, assim, de lavada. Vai ser uma coisa, assim, totalmente absurda. E o Bismarck, né, ele vai acabar assinando um acordo com a França, dizendo assim o seguinte, que só vai acabar essa guerra se a França entregar 2 territórios que a Alemanha estava de olho, que era Alsácia e Lorena. Claro que logo de início o governo francês não vai aceitar, mas conforme ela vai tendo sucessivas derrotas, né, a França não vai ver qualquer tipo de benefício com a guerra, vai acabar assinando um acordo com a França e vai entregar as 2 regiões, Alsácia e Lorena, que eram 2 regiões muito ricas em minério, que era algo que a Alemanha estava de olho, até porque era um país que estava se industrializando muito rapidamente, tá? Então, a partir desse momento, a gente vê que a Itália, ou melhor, que a Alemanha, perdão, ela se torna um país unificado, tá? Então, a gente consegue observar que a Alemanha, ela se torna um país unificado após a Guerra Franco-Prussiana. Lembrando que o primeiro rei da Alemanha vai ser o rei da Prússia, que era o Guilherme I, tá bom? Gente, se caso houver dúvida, pode deixar no comentário que eu estarei respondendo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E numa próxima videoaula eu estarei abordando outros assuntos com vocês, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.